Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal, onde falamos e passeamos pelos assuntos fundamentais e importantíssimos da Bíblia. E hoje o nosso assunto é a Igreja de Jesus. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? É que hoje em dia está muito difícil encontrar uma igreja que seja de fato de Jesus. Está muito difícil encontrar uma igreja sadia, está muito difícil encontrar uma igreja que prega a palavra. E eu tenho encontrado e visto muitas pessoas feridas, decepcionadas com a igreja e um movimento que cresce cada vez mais de pessoas que dizem que são de Jesus, que creem em Jesus, que querem Jesus, mas que não querem mais a igreja. E aí eu quero perguntar para você, há a possibilidade de andar com Jesus, de ser cristão, de ter um compromisso com Jesus, sem ter um compromisso com a igreja? E aí, o que você acha? Você acha que dá para ser cristão sem a igreja? Eu acho que a Bíblia responde isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 1, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, tentar viver a vida cristã com Jesus, independente da igreja, é decapitar Jesus. É querer só a cabeça e não querer o corpo. É possível isso? Dá para viver uma vida cristã assim? Eu acredito que não. A realidade é que se nós amamos verdadeiramente a Cristo, nós devemos verdadeiramente também amar a igreja. E esse assunto é tão importante na Bíblia que o próprio Jesus orou para que nós fôssemos igreja e para que nós participássemos da igreja. Quer ver? Tem um texto aqui no Evangelho de João, capítulo 17, verso 11, onde Jesus faz uma oração pelos discípulos. E ele ora não só por aqueles que andavam com ele, mas por aqueles que iriam crer através da mensagem que seria pregada. Esses somos nós. E olha o que ele diz no verso de número 11. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora proteges com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. É muito comum a gente ler esse texto e entender este unido como uma unidade espiritual, como não ter brigas, não ter discussões, não ter desavenças, não ter fofoca, não ter disse-me-disse entre o corpo. Isso é real, isso é verdade, o texto também está dizendo isso. Mas nós não podemos perder de vista que o texto está também falando que nós devemos estar juntos, nós devemos estar unidos. Aqueles que creem devem estar juntos. Jesus orou para que aqueles que crescem nele estivessem unidos. E esse unidos, o texto deixa muito bem claro que é estar onde os outros estão. Jesus diz, olha, para que eles sejam para que eles sejam unidos como nós também somos, que eles estejam onde nós estamos e que eles estejam em unidade, que eles estejam juntos. A imagem que Jesus nos dá e que a Bíblia nos dá, essa imagem do corpo ou a imagem do edifício, é uma imagem de vários indivíduos juntos formando um único indivíduo. É a imagem de vários membros formando um só corpo, ou a imagem de várias pedras formando um edifício. E se você separar um do outro, eles deixam de ter função. Se um pé está para um lado e uma mão para o outro, eles perdem a vida, eles perdem a função. Eles só são o que são se estiverem juntos. Assim é a igreja. Igreja só é igreja se está junto, se está unido. E é tão importante esse estar unido, estar junto com a congregação, que o livro dos Atos dos Apóstolos diz que aqueles que criam estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Então sempre a igreja está junto. E quando Jesus está orando, ele diz que duas coisas só vão acontecer se nós estivermos juntos, se nós andarmos juntos. Ele diz que o mundo só vai crer que o Pai o enviou se nós estivermos juntos, se nós estivermos unidos. E ele diz que o mundo só vai saber que Deus, o Pai, nos ama, ama o mundo da mesma forma que ama Jesus, se nós estivermos juntos.
Um outro texto que me ensina muito a respeito da nossa necessidade de estarmos na igreja é o texto onde Jesus está lavando os pés dos discípulos. Não sei se você já meditou com essa visão neste texto, mas este texto diz o seguinte: Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele levanta da sua cadeira, tira a sua capa, enrola uma toalha na sua cintura, derrama água numa bacia e ele começa a esfregar os pés dos discípulos. E aí Pedro diz o seguinte: não, Jesus, não lava o meu pé. E aí Jesus diz o seguinte: olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedrão, todo exagerado, fala: não, então lava tudo, não lava só o pé, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. E aí Jesus diz: olha, você já está banhado, você já está lavado, você já foi banhado, então só precisa lavar o pé. E aí Jesus termina, lava os pés de todo mundo e ele dá o seguinte recado: agora vocês vão e façam o mesmo. O que eu entendo com esse texto? Eu entendo que quem tem o pé sujo não tem parte com Jesus. Jesus disse assim para Pedro: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, pé sujo não tem parte com Jesus. Mas entenda que as pessoas que estão banhadas, as pessoas que já foram lavadas, também sujam os pés. Os discípulos já estavam banhados, lavados, mas também sujavam os pés. E o que é essa sujeira no pé? Essa sujeira no pé são os pecados que a gente comete caminhando. São as sujeiras que a gente pega pelo caminho e que se impregnam em nós, mesmo que nós não vivamos uma vida de pecado, porque há uma diferença entre viver pecando e pecar vivendo. Nós, na nossa caminhada, no nosso andar, sujamos os nossos pés. E aí Jesus diz: olha, quem está com o pé sujo não tem parte comigo. Qual é a solução então? A solução é o pé ser lavado. O pé tem que ser constantemente lavado. Só que Jesus não dá a opção de cada um lavar o próprio pé. Ele diz o seguinte: eu vou lavar os pés de vocês, agora vocês vão e lavem os pés uns dos outros. E para mim isso é a igreja. Igreja é a comunidade onde uns lavam os pés dos outros. E aí entenda que às vezes é desagradável mesmo igreja, porque é desagradável ter que lavar o pé de alguém. É algo humilhante em alguns momentos, dependendo do pé da pessoa, é humilhante. A maioria dos pés não são coisas agradáveis de você lavar, e se é para lavar é porque está sujo. Igreja é exatamente isso, é a comunidade daqueles que estão lavando os pés uns dos outros. Mas entenda que não há possibilidade de você em casa lavar o seu próprio pé. Você precisa de irmãos para te ajudar a lavar o seu pé. Se você não tiver o seu pé limpo, você não tem parte com Jesus. Então, ser igreja de Jesus, participar da igreja, é amar a Cristo. À medida que você ama a Cristo, que é o cabeça, você inevitavelmente deve desenvolver um amor pela igreja. Muita gente diz assim: não, mas eu sou a igreja de Jesus. Não, você não é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um corpo, não é um membro. Um membro faz parte do corpo à medida que ele está conectado, à medida que ele está junto, que ele está unido. Um membro longe do corpo é morte. Não há como estar vivo longe do corpo. Por isso Jesus ora para que nós estejamos unidos. Então eu quero me dirigir a você que está ferido, que foi ferido na igreja, que está decepcionado, que viu coisas que não queria ter visto. Eu quero dizer uma coisa para você: ame a igreja, por mais falhas que ela tenha, ame a igreja. Mas talvez a igreja onde você está não pregue a palavra. Talvez a igreja onde você está e tenha te decepcionado por isso, tenha se desviado, isso acontece. Procure uma igreja, mas não fique sem igreja, não fique sem ser igreja. Procure uma igreja. Eu vi uma vez uma frase do Paul Washer que ele dizia o seguinte: não procure a igreja mais próxima da sua casa,
Procure a igreja mais próxima da Bíblia que você encontrar. É exatamente isso. Ainda tem os remanescentes, como havia na época do profeta Elias. Deus preserva profetas, Deus preserva pessoas que não se corromperam, que não se contaminaram. Vai para que os seus pés sejam limpos, mas vai também para lavar os pés. É um lugar onde você vai aprender a amar, onde você vai aprender a ser amado. O ferro vai afiar outro ferro, mas é indispensável, você precisa ser a noiva de Cristo, você precisa ser corpo de Cristo. Cristo vem buscar a sua igreja. Então a minha oração é para que reacenda um amor pela igreja dentro do seu coração. É para que você volte a se sentir parte deste corpo e ame a igreja como uma extensão do seu amor a Cristo. Participe, seja porque é a igreja de Cristo que ele vem buscar. Não desista da igreja. A igreja é a plenitude de Cristo. Paulo diz aos Efésios, a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então que Cristo encha tudo em todos em você, na medida em que você é a plenitude dele, fazendo parte do corpo dele, fazendo parte da sua noiva. Volte para a igreja. Deixe Jesus curar a ferida que foi aberta. Deixe que pessoas lavem os seus pés. Volte a fazer parte, porque Jesus vem buscar você junto com o corpo. Faça a oração de Jesus ser cumprida na sua vida, que você esteja em unidade, que você esteja unido com os irmãos que ele colocou no seu caminho. E agora, como muita gente pediu, muita gente gostou muito, eu chamei de novo o Luiz Felipe para dar um recado. E esse Luiz Felipe é o Luiz Felipe Lombardi, vocês têm que conhecer, ele é filho do Renatão Lombardi. O Renato Lombardi é o cara que fica atrás dessa câmera e que é lindo. Se vocês virem, um dia ele vai vir aqui na frente das câmeras, vocês vão ver que barba bonita que o Renatão tem. E o Luiz Felipe é seu filho bonito, fez maior sucesso semana passada e hoje ele vai dar outro recado para você. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e lembre-se, primeiro Jesus. É isso aí.